E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei aqui com vários sargentos convidados para responder as dúvidas de vocês sobre as especialidades do CFS. Sim, gente, não estão todas as especialidades do CFS aqui porque faltou sargento se voluntariar, né? E os sargentos que se voluntariaram estarão aqui nesse vídeo falando sobre suas respectivas especialidades. E, gente, olha só, antecipo logo vocês que esse vídeo aqui vai estar bem grande, né? Deve estar dando papo de mais de 1 hora. Mas podem ficar tranquilos, porque antes do vídeo começar, eu vou botar aqui tipo um sumário falando que, ó, a especialidade tal será falada a partir do minuto tal, porque você não vai precisar assistir esse vídeo todo pra chegar na tua especialidade, entendeu? Mas antes, já sabe, né, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, porque sério, gente, esse vídeo aqui deu trabalho, porque, poxa, olha só quantos sargentos se voluntariaram pra estarem aqui respondendo as dúvidas de vocês. Então, já vale teu like, né? Deixe seu like, também se inscreva aqui no canal. Aqui no canal eu falo sobre muita coisa da minha profissão, que é ser militar, meu dia a dia, meus preparativos pro casamento. Aqui eu falo de tudo um pouco. Tudo que eu acho que pode ajudar alguém, eu tô compartilhando aqui, entendeu? E também me acompanhe lá no meu Instagram, Minha Vida Militar, que é a página onde eu falo super sobre militarismo, né? Super. Mas então, vamos começar com esse vídeo. Fala galera, eu me chamo Wagner, especialista em eletricidade e instrumentos, né? BEI, né? Eu vou responder essas perguntas que vocês fizeram sobre essa especialidade e primeiramente eu queria agradecer a Rayane por estar disponibilizando esse espaço para a gente falar sobre essa especialidade que eu amo, eu acho muito maneiro. Beleza? Então vamos para as perguntas. A primeira pergunta foi: como foi a sua rotina para passar no concurso? Eu fiz o concurso em 2012, o CFS, na época, e eu estudei o dia inteiro, né? Eu ia para o meu cursinho, eu lembro, às 7 horas da manhã, saía de casa e voltava lá na parte da noite. Meu curso ele tinha tanto uma parte da manhã, né, quanto aulas na parte da tarde também. E aí eu segui o calendário do cursinho, né? Por exemplo, se eles dessem uma matéria na parte da manhã, eu estudava aquela matéria naquele dia, na parte da tarde eu estudava aquela matéria também, ia seguindo o calendário certinho, até que nos fins de semana eu buscava revisar aquelas matérias que eu estudei durante a semana, resolvendo exercícios, né? Eu buscava em livros, buscava na internet, em coisas assim, sempre buscando fazer exercícios revisando aquelas matérias. A segunda pergunta é: como você se preparou para o concurso? Fez cursinho? Então, né, como eu falei, fiz um cursinho sim, né, eu fiz um curso em IMITA. O meu foco era a AFA e Escola Naval, né, então eu fiz um curso um pouco mais elevado para poder me preparar melhor para esses concursos. Terceira pergunta é: lá na EAR tem aulas práticas, né? Então, a especialidade de BEI sim tem aulas práticas. Não são muitas, você aprende bastante teoria, mas você tem sim aulas práticas ali com circuitos. Inclusive tem uma matéria em que você, junto com um grupo, né, tem que montar um circuito elétrico. Eles te dão um circuito e você precisa montar. E era bem legal essa matéria, antigamente até o pessoal fazia maquete. Agora é mais só montar o circuito mesmo. Então você sim tem matérias práticas e você também vai para a pista, né, que a gente chama lá, né, a APA, que é a pista, né, que é a pista onde você tem alguns aeronaves lá de Guaratinguetá, e você vai ter, não vai fazer manutenção nesses aviões. Você vai chegar lá, vai ver os instrumentos que você vai aprender, né, sobre eles, você vai olhar, né, alguns equipamentos e tudo mais, então você vai ter esse contato mais próximo da aeronave. Tá? Não são muitas matérias, mas você tem sim matérias práticas. Próxima pergunta é: como é a rotina do aluno BEI? Então, o aluno BEI ele tem uma rotina praticamente igual a todos os outros alunos. O que difere é que quando tem a aula de estudo, a hora de estudo lá, né, no galpão, cada especialidade vai ter a sua matéria lá, né? Então, geralmente você acorda de manhã, vai para o café da manhã, né? Tem a faxina também no alojamento, depois você sai do café e entra em forma para a primeira jornada de instrução, né, de manhãzinha. E aí você vai para o galpão, ou então, dependendo da colmeia, né, que é o nosso calendário que tem lá, você vai ou para o galpão ou para alguma instrução que vai ter geral ali. Quando é uma matéria só de BEI, você vai para o galpão ali, do galpão de BEI, né, estudar sobre a matéria. Tem eletrônica, e tem várias matérias, depende da sua série também. Beleza? Depois você sai do galpão, né, que você estudou aquela matéria, você vai sair do galpão, vai para a parada diária, né, que é uma entrada em forma, onde você tem uma formatura ali no período da tarde. Depois dessa parada diária, você vai para o almoço, né, e aí, dependendo da sua série ali, né, a quarta série almoça primeiro, né, que é a terceira almoça primeiro que é a segunda almoça primeiro que é a primeira, e a primeira, né, é uma das últimas a entrar para o almoço. E aí você, depois que sai do almoço, tem um intervalo, um pequeno intervalo até a segunda jornada de estudos,
que também é, novamente, você pode ir para o galpão, né? Na primeira série, você não vai muito para o galpão, você tem mais instruções gerais, né? De ordem unida, você tem mais instruções com a série como um todo, né? Na segunda para frente, você começa a ir mais para o galpão, ter matérias específicas de B, beleza? E aí, depois disso, você acaba essa instrução, né? À tarde tem a educação física, tá? E a educação física é para todo mundo também, né? Depois da educação física, você tem a janta e o pernoite, e aí fica livre para estudar, né? E aí é bom que você estude, porque B não é uma especialidade assim que tenha tanta matéria prática, né? Você tem que realmente aprender a matéria teórica ali para fazer prova. Não é uma das que mais fazem provas, nem BMA e BCT, mas chega perto, né? Também não é uma das que tem menos prova, não. E emendando nessa parte de prova, a próxima pergunta é: quantas provas vocês fazem na EAR? Tá? Galera, eu não lembro exatamente o número inteiro de provas, né? Quanto eu fiz, eu realmente não lembro. Em média, eu vou botar em média aqui, a cada 2 semanas a gente tinha uma prova. Tá? A gente pegava uma matéria, estudava ali em média, né? Tinha matérias que eram maiores e matérias que eram menores, né? Vai depender muito de cada matéria da especialidade B. A outra pergunta é: quais os desafios que um aluno, né, de BEI vai enfrentar na EAR? Então, assim, a especialidade de BEI, ela é muito voltada com a física. Então, para quem tem dificuldade em física, talvez, principalmente na primeira série, que tem muitas matérias ali, a primeira matéria que a gente estuda como BEI é princípios de eletricidade e eletromagnetismo. Então, quem tem dificuldade na física, quem tem dificuldade nessa matéria específica de eletricidade, talvez sinta um pouco mais de dificuldade para se adaptar à matéria, né, à especialidade. Mas essa é uma das maiores dificuldades que eu acho que tem. Se você gostar, né, se você for entusiasta da física, gostar desse tipo de matéria mais prática e tudo mais, eu acho que você vai estar muito bem com a especialidade. Como aluno, as dificuldades que eu mais senti não era nem questão da especialidade, era em questão como um todo, de você ter que ter as provas, atividade física, uma rotina um pouco mais cansativa, sabe? Que não tinha tanto tempo para estudar. Então essas são as dificuldades que eu encontrei lá, né? Adicionado a isso, se você, como eu falei, ainda não tem uma facilidade com física, talvez você vai enfrentar um pouco mais de dificuldade para se adaptar. Eu conheço pessoas que tinham muita dificuldade em física, né? Mas chegaram lá, foram para a especialidade de BEI e conseguiram tirar de letra, inclusive se formaram lá na frente. Então, assim, é uma dificuldade que, se você deixar essa dificuldade tomar conta de você, aí você não vai conseguir estar bem. Mas se você chegar lá e se dedicar, estudar tudo certinho, você vai conseguir sair bem tranquilo. Próxima pergunta é: o que você mais aprende na EAR sobre a sua especialidade? Então, como BEI, né, a gente aprende muito a parte elétrica da aeronave e de alguns equipamentos elétricos, entendeu? E como funciona também instrumentos, né? Os instrumentos que a aeronave usa, por exemplo, um indicador de combustível, né? Um indicador de atitude da aeronave, tudo isso a gente aprende lá como funciona. Então, essa parte de circuito elétrico, né, equipamentos elétricos, componentes elétricos, eletrônica também a gente aprende um pouco, né, eletrônica digital. Então, tudo isso você vai aprender lá como um BEI, né, você vai aprender na escola, para que você possa, depois que se formar, colocar isso em prática, fazer uma manutenção ou numa aeronave, tá, ou em equipamentos elétricos ou em instrumentos. Então você aprende um geralzão, né, para depois você se formar e especificar exatamente aonde você vai trabalhar, né? Você vai se especializar naquilo, beleza? Por exemplo, eu trabalho diretamente com a aviação, então tudo que eu aprendi lá foi um geralzão para que eu chegasse na minha unidade e pudesse colocar em prática aquilo e me especializar na parte com a aviação direta, tá? Tem gente que se forma e vai trabalhar fazendo manutenção com equipamentos elétricos, né? Então a gente aprende também sobre isso, uma parte mais geral sobre os equipamentos elétricos, para chegar na unidade lá e se especializar nessa parte. Próxima pergunta é: como é o dia a dia de trabalho de um sargento da sua especialidade, né? No caso, o BEI. Na maioria dos casos, o BEI vai trabalhar no expediente, de 9 às 17, e aí também pode ocorrer serões, né? Assim, trabalhar fora do expediente, trabalhar também aos fins de semana, vai depender muito do local que ele está servindo e da necessidade, tá? Se tiver necessidade, você vai ter que cumprir esses serões. Também nós temos o serviço de escala, né? Que é o serviço onde você fica num posto de serviço por 24 horas, e aí você fica lá, você sai da sua sessão, né? Vai lá para o posto de serviço, fica lá durante 24 horas, no outro dia você é rendido por outra pessoa, enfim. Então esse é o dia a dia, basicamente. Você vai para a sua unidade, para a sua sessão lá, faz o trabalho que você está acostumado, tá fazendo lá, e aí vai depender de cada localidade, né? E você cumpre o expediente, né? A maioria das vezes é o expediente de 9 às 17 ou de 8 às 16, vai depender muito do local também. E aí também, levando isso, tem a outra pergunta, que é: como é a atuação de um sargento BEI, né? Como eu falei para vocês, existe basicamente 3 frentes que o BEI ele pode trabalhar, né? A gente tem diretamente com a aeronave, né, fazendo manutenção no sistema elétrico do avião,
certo? Então a aeronave ela vai decolar, vai voar, vai fazer os voos de treinamento ou as suas missões que tem que fazer, e aí ela vai voltar, né? Caso ela volte em pane ou tenha que fazer alguma inspeção, alguma coisa, você como especialista em BEI, né, em sistemas elétricos também, você vai lá fazer manutenção em naquela nave, vai intervir naquela nave para fazer ela ficar boa, ok, né, para o voo, certo? Já a outra parte é você fazer manutenção nos equipamentos elétricos que a aeronave utiliza. Por exemplo, um atuador de flap, uma shutoff, alguns equipamentos que a aeronave vai utilizar. Então você vai poder fazer essa manutenção nos equipamentos elétricos, entendeu? E aí, o que difere você trabalhar com a aviação diretamente ou fazer manutenção nos equipamentos elétricos? É a unidade que você escolher. Se você for para uma unidade onde você tem ali um esquadrão de manutenção, né, um esquadrão aéreo, onde tem aviação ali diretamente, você vai trabalhar com a aeronave. Caso você vá para uma unidade que trabalhe fazendo manutenção nos equipamentos, que a gente chama muito de PAMA, né, que é o Parque de Material Aeronáutico, você vai trabalhar fazendo manutenção nesses equipamentos. Aí pode ser equipamentos elétricos, pode ser também instrumentos, né, como eu falei para vocês, o indicador de combustível, né, esses equipamentos que a aeronave utiliza, né, que vai dar indicação para o piloto, certo? Pode ser também em maletas de teste, você fazer manutenção, você fazer calibração nessas maletas de teste também, maletas de testes elétricos, né, obviamente. Então, existe essa parte, tudo que envolve a parte elétrica da aviação, né, tanto diretamente com o avião quanto por trás ali, você pode estar trabalhando, né, como um especialista em BEI. Tudo isso vai depender de onde você vai servir. Perguntaram se BEI trabalha por escala. Galera, não, 99% BEI não trabalha por escala, tá? Como eu falei, é expediente. Né? Escala, pelo que eu sei, é muito ali BCT, SAI, BMT, beleza? Essas três eu tenho certeza que trabalha por escala. Outra pergunta foi qual a farda que um sargento da sua especialidade mais usa? A gente usa muito o macacão de manutenção, aquele macacão azul, né, que é o 11º, a gente usa muito esse macacão para poder fazer manutenção nas aeronaves. Caso você seja um BEI e esteja atuando como aeronavegante, porque existe essa possibilidade de você servir no esquadrão e ser um aeronavegante, você vai poder usar também o macacão de voo, que é aquele verde, né, que é o 8º que a gente chama. A outra pergunta é, você se lembra mais ou menos quais locais abriram para os sargentos de sua especialidade servirem depois da formatura no seu ano? Então foi uma Rio de Janeiro, uma Anápolis, uma Campo Grande, 4 Brasília, 3 Lagoa Santa e 7 São Paulo. Beleza? Essas foram as vagas que abriram para a minha turma. Penúltima pergunta foi, você tem algo mais que gostaria de pontuar sobre a sua especialidade e que não foi dito anteriormente? Galera, é uma especialidade que atua bastante na prática, tá? Por mais que a gente não aprenda muito lá na prática, lá na escola, a gente aprenda a teoria, né? E tem algumas poucas matérias na prática mesmo, depois que você se formar, você vai trabalhar muito na prática ali, diretamente ou com aviação, tá? Ou fazer a manutenção dos equipamentos. Você bota realmente a mão na graxa ali, entendeu? Você suja a mão, você vai lá e vai trabalhar diretamente na aviação mesmo, beleza? Então, assim, é uma especialidade muito boa, eu gosto muito, uma especialidade mais dinâmica, certo? Então, para quem gosta, eu acho que é uma especialidade muito boa, principalmente quem gosta de aviação, trabalhar diretamente com aviação é uma oportunidade muito legal. E aí, agora, a última pergunta é qual conselho você deixa para os concurseiros que estão tentando o concurso de sargento da FAB? Galera, meu conselho para você tenha constância, tá? Respeite o seu processo de aprendizado. Muita gente começa já bem porque teve uma base muito boa, mas outras precisam construir primeiro uma base para depois seguir estudando corretamente. Então, primeira coisa, tenha constância, tá? E depois respeite seu processo de aprendizado, beleza? Não fique se comparando com outras pessoas também, com um amiguinho que estudou tanto tempo e se foi aprovado, ou com outro que não estudou e que está estudando até agora e não conseguiu ser aprovado, quer dizer que você vai ser também, não vai ser também, enfim, não se compare. Faça seu melhor, respeite seu processo de aprendizado, tenha constância, disciplina e tenha foco, certo? Faça cada dia mais o seu melhor e que você vai sair bem, beleza? Espero que você tenha aprendido, entendido mais sobre a especialidade de BEI. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo que eu também respondo nos comentários aí, beleza? E eu vou ter o maior prazer de desmistificar e ajudar você com essa especialidade ou com qualquer outra coisa. Tá bom? Boa sorte, fique com Deus e até mais. Oi, gente, eu sou o 3º Sargento Kellen Roots, sou da especialidade de Fotointeligência, BFT, estou servindo em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e eu vim aqui tirar algumas dúvidas que vocês mandaram relacionadas à minha especialidade. Vou começar com com 2 perguntas que são bem parecidas,
qual foi a sua rotina de estudos para passar e se eu fiz cursinho. Sim, eu fiz cursinho, fiz lá em Porto Alegre, era o Elite, que ele é preparatório para AFA, EFOM, Escola Naval, ITA, porém eu fiz o cursinho, eu fiz até a prova da AFA, né, que inclusive era meu maior objetivo. Basicamente, eu estudava de 11 a 12 horas por dia, né, eu começava no cursinho de manhã cedo, que começava às 8, ia mais ou menos até a hora do almoço, umas 11 e pouco. Aí, às vezes, à tarde, tinha algumas aulas de reforço, tira dúvida e as aulas de inglês. Aí, eu também participava dessas aulas. Aí, eu levava quem tinha de casa, almoçava lá, aproveitava aquele intervalo que tinha do horário do almoço até começar as aulas da tarde. Aí, eu resolvia alguns exercícios, porque sempre ficavam algumas pessoas do cursinho lá também. Então, a gente aproveitava esse tempo, daí a gente compartilhava conhecimento, a gente resolvia questões juntos. Isso é bem bacana também. Aí eu ia pra aula, depois que acabava eu ia pra casa, daí eu geralmente comia alguma coisa, tomava um banho e voltava para os estudos de novo até o horário da janta, que era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Lógico, sempre fazendo alguns intervalos, mas era foco total. Eu tinha o meu local próprio de estudos, eu tinha minha escrivaninha, tá? É muito importante você ter o seu cantinho para estudar, não estude na cama porque não vai render. Então, eu sempre estudava na escrivaninha. Às vezes, quando assim, tipo, você já tá meio cansado, às vezes eu até ia lá pra fora, justamente porque como era no sul, era frio. Então, às vezes dentro de casa era gelado, então eu ia lá pra fora, onde tinha sol. E às vezes eu ficava estudando lá no gramado com um livro, também é bacana, é um ambiente diferente. Também pode te ajudar a dar uma animada na hora dos estudos, né? Aí eu estudava até a hora da janta, né? Aí eu jantava, depois eu voltava para os estudos de novo e ficava mais ou menos até umas 9 horas da noite, né? E aí das 9 em diante aí era o meu descanso. E também é muito importante que você descanse, porque no dormir que você vai começar a fixar tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você estudou. Então é muito importante você descansar e dormir bem, né? Até para você não sentir sono durante as aulas, né? A próxima pergunta. Na EAR tem aulas práticas? Sim. Tem principalmente no quarto semestre, que é a quarta série, e no segundo. As aulas práticas eram bem tranquilas. Algumas que eu lembro, né? Geoprocessamento, que a gente fazia no computador. Então, todas as aulas práticas tipo computador mesmo, não era nada braçal. Aí, esse geoprocessamento era no computador. No segundo semestre, a gente fez editor de texto, que basicamente era só aprender a mexer no Word, foi bem tranquilo. A gente também fez um básico de Photoshop, que era fazer edição de imagem, também foi bem tranquilo. E também teve uma outra lá que eu não lembro, realmente eu não lembro, assim, mas as provas práticas eram bem mais tranquilas, bem tranquila mesmo. Nessas provas você não precisava estudar em si, só ficar praticando, né, mas nas aulas mesmo, né, da disciplina, a gente tinha o tempo todo livre para ficar praticando lá no computador, né. Próxima pergunta. Qual é a rotina do aluno BFT? Olha, a gente não tem muita quantidade de prova, então basicamente assim é bem tranquilo a rotina do BFT, dá para você conciliar tranquilo. Porém, assim, isso é para todas as especialidades. Estudem para vocês não ficarem de final nas provas. O que é ficar de final? É meio que você ficar de recuperação. Porque se você ficar de recuperação, você começa a acumular as provas. Tem períodos que não tem prova toda semana, então é mais, vamos dizer assim, mais tranquilo. Mas tem vezes que tem prova toda semana da especialidade, né? Então, se você ficar com alguma pendência, que é alguma de final, aí, em vez de você estudar para a próxima prova, você vai ter que estudar para aquela de final. E aí você vai depois ter pouco tempo para estudar para outra prova, né? Então, isso prejudica bastante. Então, é importante você nunca ficar de final, justamente para você não acumular, né, nos estudos. Até porque a rotina lá dentro da EAR, ela é pesada. Então, vai ter vezes assim que você vai ficar muito cansado, que você não vai querer estudar. Eu deixava mais para estudar nos finais de semana, porque eu morava longe de casa, então os finais de semana eu sempre ficava na escola, então eu usava mais os finais de semana para poder estudar. Mas assim, a rotina
em questão de prova, de aula, é bem tranquilo. Tanto que o ambiente no galpão era muito bom, a gente gostava muito de ir pro galpão, porque era um local assim que a gente mais se soltava, a gente brincava, a gente tinha um relacionamento com os instrutores muito bom. Então era bem legal. A parte de ir pro galpão para estudar era bem legal. Era a melhor que tinha. Quantas provas vocês fazem na EAR? Assim, a BFT não tem muita prova, mas acho que mais ou menos assim umas 8 provas por semestre, assim. Não sei se chega a tudo isso. Não chega a ser muito. A primeira série tem poucas provas da especialidade mesmo são poucas, a maioria é tudo mais questão de regulamento, né, coisas que todo mundo faz mesmo, né. Segunda série já tinha mais provas, terceira série mais ou menos, e quarta série também tinha bastante prova, mas eram provas assim, eram várias provas, mas eram provas assim mais tranquilas, então foi mais de boa, assim, mas no geral, assim, não tem muita quantidade de prova para BFT, é tranquilo. Quais desafios do aluno BFT durante a EAR? Olha, desafio eu acho que é mais assim na primeira série, que você ainda não sabe ainda bem como é que é o teu jeito de estudar, né? Que cada um tem o seu jeito de aprender, cada um tem uma facilidade para aprender, né? Para fixar a matéria. Então, a primeira série você ainda não sabe exatamente como é o seu jeito de estudar, qual a melhor forma, né, da disciplina entrar na cabeça. Então, até você, né, se adaptar a isso, leva um tempinho. Então, aí as provas você acaba penando um pouquinho, mas assim, é tranquilo. O que eu achei mais difícil foi as provas de física, né? Na primeira série tem 2 provas de física, 2 não. São dois grupos de física, né? Mas são vários ramos da física que a gente faz, então ele é dividido em 2 provas cada uma. Então, no total foram 4 provas de física. Foi difícil, porque eu sempre tive mais dificuldade em física. Meu ensino médio foi bem básico, então não tive uma boa aula de física, muita matéria eu não tinha visto. Cursinho também, por mais que eu tenha visto bastante coisa de física, sempre foi a minha maior dificuldade. Então, eu senti um pouco isso na primeira série, até porque eu ainda não tinha bem o meu ritmo de estudo. Então, eu tive bastante dificuldade para fazer as provas de física. Mas, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Tem gente que passou, foi de boa, então é relativo, né? Cada um tem a sua dificuldade. Próxima pergunta. O que mais aprende na EAR sobre a sua especialidade? Olha, o que mais a gente vê é sobre sensoriamento remoto e sensores, né, de modo geral. Porque basicamente é o que é a fotointeligência, né? É os sensores. Então, é os sensores que vai trabalhar pela gente. Então, a gente precisa saber o funcionamento dos sensores, quais são os sensores que existem na FAB, como é que eles funcionam, como é que é feita a imagem, como é que é feito o estudo da imagem. Então, isso é o que mais a gente aprende. E, em segundo lugar, acho que seria o REMI, que é Relatório de Missão de Reconhecimento, que é justamente a gente analisar a imagem e a gente descrever no relatório tudo aquilo que a gente está vendo. Então, a gente tem, assim, essa matéria de REMI, ela é bem extensa, ela pega boa parte do terceiro semestre, onde a gente faz vários relatórios, a gente aprende como fazer, como analisar. Então, eu diria que essas são as matérias mais importantes e que mais a gente vê na escola. Próxima pergunta. Qual é a atuação de um sargento BFT? Olha, a atuação vai depender muito da unidade que vai servir. Aqui no caso de Santa Maria, aqui tanto tem esquadrão de reconhecimento quanto de caça. O meu esquadrão, que é o primeiro do 10º, o Poker, ele tem os 2. Ele é caça e ele também faz reconhecimento. Então, aqui eu tenho 2 funções. Do lado da caça, eu sou da crítica vídeo, que no caso eu analiso o vídeo do piloto e eu falo como foi o desempenho na missão dele, né? Eu analiso toda a missão que ele fez no voo, né? Analiso os parâmetros de voo, altitude, velocidade, analiso o alvo que ele atacou, digo se está tudo certo,
né? Esse que é a crítica a vídeo. E da parte de reconhecimento, eu faço 2 cursos importantes aqui, que é para analista de imagem, que no analista de imagem é onde eu faço vários relatórios de reconhecimento, né, que são os REMIRs, e é onde eu aprendo realmente a analisar a imagem e descrever ela. E depois eu faço o curso de TIR, que é Técnico em Informação de Reconhecimento. Aí ele já aprofunda um pouquinho mais, porque aí eu começo a entender como é o funcionamento do sensor, pelo menos o sensor que a gente trabalha aqui no meu esquadrão. Então, é eu que faço todo o planejamento da missão de reconhecimento. Eu decido aonde que o piloto vai fazer a passagem da aeronave, eu decido qual vai ser o tipo de sensoramento que o sensor vai fazer, né? Eu tenho que analisar qual é o meu objetivo, qual é o meu alvo e como é que eu preciso dessa imagem. Então, eu que vamos dizer assim, eu programo o sensor, como é que eu quero que ele trabalhe. Aí depois o piloto, ele vai, o sensor ele vai embaixo da aeronave, né, do caça. Então, o piloto ele programa, o sensor ele faz tudo sozinho, aí ele retorna, ele traz as imagens e aí através dessas imagens que eu faço o REMI, né? Aí entra a atuação do analista de imagem. Em Anápolis, que também tem um esquadrão de reconhecimento, lá é diferente porque o sensor vai a bordo da aeronave. Então o BFT ele vai a bordo e ele opera o sensor durante o voo. Então aí ele voa, é mais legal, é mais operacional. Aqui o sensor vai na aeronave, né? E aqui também tem o outro esquadrão de reconhecimento, que é o primeiro do 12, é o Horus, que é a aeronave não tripulada, né? O Vante. E aí eles não vão a bordo da aeronave, mas eles meio que controlam o sensor dentro de como se fosse um shelter, né? Eles têm todo o equipamento lá, eles controlam onde quer que a câmera da aeronave fique olhando, e então eles trabalham principalmente com vigilância. Fora isso, as outras unidades que tenham somente o caça, o BFT basicamente vai fazer só crítica a vídeo, além de algumas funções administrativas do esquadrão mesmo. E as unidades de patrulha, aí o BFT ele também vai a bordo da aeronave. Eu não sei exatamente como o fotointeligência da patrulha trabalha, porque eu nunca tive contato, nunca conversei assim com alguém para saber exatamente como eles fazem. Mas assim, o que eu sei eles vão a bordo da aeronave e eles geralmente tiram fotos de embarcações que estão no mar, né? Então eles viajam bastante, voam bastante e é quando eles usam realmente a câmera. Próxima pergunta. Trabalha tirando fotos em geral ou trabalha a bordo de aeronaves? É basicamente o que eu respondi antes, né? Então tem gente que acha que fotointeligência trabalha com fotografia. Não. Eu, desde que me formei, eu nunca mais peguei numa câmera fotográfica para trabalho, né? Então, depende muito de onde você vai servir, da unidade que você vai trabalhar. O pessoal de patrulha, realmente, eles trabalham com a câmera, então eles vão usar a câmera para tirar fotografias. Mas se não for para patrulha, dificilmente você vai usar uma câmera, né? Então, e a bordo de aeronaves, somente se for da patrulha ou se for lá em Anápolis, no esquadrão do 2º do 6º e do 1º do 6º, né? Que o sensor vai dentro da aeronave. Próxima pergunta. Trabalha por escala? Viaja bastante? Não trabalho por escala, trabalho por expediente. Acho que todos os fotointeligência também é tudo por expediente, não é por escala. E viajar bastante depende. No meu esquadrão, como ele faz 2 funções, que é tanto de REC quanto, né, a parte da caça, então às vezes tem bastante viagens. Mas mais ou menos a gente tem em média umas 3 missões, que a gente também chama de manobra, por ano. Essas missões eu fico mais ou menos umas 2, 3 semanas fora, e aí eu retorno. Não é pesado, é bem tranquilo, tanto que eu até gosto, porque sai um pouco da rotina. A minha função durante a manobra é basicamente a mesma coisa que eu faço no esquadrão, só que é um pouco mais corrido, porque é mais gente, né, e tem mais voos. Mas assim, é bem legal, mas as outras
as outras unidades você pode viajar mais, né? O pessoal da patrulha viaja bastante, então às vezes eles ficam um bom período fora, voa bastante principalmente. E o pessoal do Vante, que também fica aqui em Santa Maria, como eles trabalham muito com vigilância, às vezes eles recebem missões que eles têm que ficar um tempo fora. Por exemplo, agora eles estão fazendo uma missão em Cachimbo, no Pará, então vai todo o esquadrão, né? Só que eles são divididos em grupos. Aí fica um grupo lá 20 dias, eles retornam, depois vai outro grupo e fica mais 20 dias. Uma colega minha que trabalha lá, ela fica assim, 20 dias lá, 20 dias aqui, 20 dias lá, 20 dias aqui. Mas isso não é sempre, tá? É esse ano que começou essa missão, aí ela vai só até um período do ano, depois ela para. Aí volta a rotina normal no esquadrão mesmo, fazendo os voos que tem que fazer durante o dia. Já teve um outro período que ela também foi fazer essa missão para fora, ficou mais ou menos 1 ano e meio nessa função. Aí para ela foi difícil justamente porque ela fazia faculdade presencial aqui na Federal. Então ela ficou um pouco prejudicada porque ela faltava muito nas aulas, né? E aí, quando ela retornava da missão, geralmente tinha muita coisa para estudar acumulada. Então, dependendo da unidade que você for servir depois, às vezes dá para você fazer uma faculdade tranquilo, às vezes já fica um pouquinho difícil em decorrência da operacionalidade da sua unidade, né? Próxima pergunta: qual a farda um sargento BFT mais usa? Essa aqui, que é o macacão de voo. Lá no meu Instagram, a maioria das minhas fotos é com o macacão. Ele é específico para aeronavegante, então quase todos os BFTs usam. Eu aqui no caso não sou aeronavegante, mas como, vamos dizer assim, é um símbolo do BFT e todo mundo do esquadrão usa, né, porque somos pilotos, então a gente graduado também usa o macacão. Mas também tem algumas unidades, por exemplo, Campo Grande, como eles só fazem crítica vídeo, então lá eles usam o 7º, que é o azulzinho, que é o símbolo, né, da aeronáutica, ou o camuflado, que é o 10º uniforme. Você se lembra mais ou menos dos locais que abriram para sua especialidade depois que se formou? Olha, localidades que sempre abrem, isso é certeza. Em primeiro lugar, Santa Maria, sempre abre Santa Maria. Campo Grande abre bastante. Anápolis, principalmente Anápolis agora que tem 2 aeronaves novas que chegaram lá, né? 2 projetos novos, que é o Gripen e o KC. Então, agora, vamos dizer assim, toda a concentração da FAB está sobre Anápolis. Então, lá também tem muito BFT e tem aberto bastante vagas para lá. Boa Vista, Porto Velho, que fazem crítica vídeo, né? Porque lá só tem o caça. Canoas e Belém e Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né? Que é a unidade de patrulha, que também abrem bastante para lá. E tem aberto bastante também em Brasília. Aí Brasília é um pouquinho fora de função e faz mais parte administrativa, né? Não é tanto operacional, mas é bacana também. E aí essas localidades que mais abrem. Assim, ó, as localidades de fotointeligência, elas são bem mais restritas. Então, dificilmente você vai conseguir, vamos assim, voltar para casa, né? Por exemplo, muita gente que presta o concurso é do Rio de Janeiro. Não tem função para fotointeligência no Rio de Janeiro, a não ser em Santa Cruz. Mas Santa Cruz, ele é bem afastado, né, do Rio de Janeiro mesmo. Então, assim, é bem complicado você conseguir conciliar a família com a localidade, né, que você for servir. Principalmente como abre muito vaga aqui para Santa Maria, então assim, ó, Santa Maria ele é deslocado de tudo. Então aí fica um pouquinho difícil, assim, mas dá tranquilo, até porque quando você se forma, você entra no esquadrão, você acaba formando uma família, né? Todo mundo tá aqui, que tá aqui também tá longe da família, então você faz muita amizade, então você acaba criando uma segunda família. Isso é bem bacana também. Próxima pergunta. Tem algo a mais que você gostaria de pontuar sobre a sua especialidade que não foi dito anteriormente? Olha, acredito que não. Seria mais assim, tipo um conselho geral, assim, para todas as especialidades. Você que vai escolher a carreira militar,
você tem que abdicar de muitas coisas, principalmente da família, porque dificilmente você vai conseguir estar perto da família. E aí você só vai conseguir ver a família só nas férias, ou se caso não morar muito longe, quando tem os feriados, dá pra você dar um pulinho em casa, né? Mas é um pouco mais difícil. Tem muita gente que às vezes mora num extremo do país e serve no outro. Então é bem mais difícil mesmo de ver a família. É bem complicado, mas é como eu falei pra vocês, a gente acaba formando uma segunda família na localidade, né? Então você acaba não sentindo tanta falta da família assim. E próxima pergunta, qual conselho você deixa para concurseiros que estão tentando o concurso da EAR? Eu digo tanto para a EAR quanto da AFA, quanto para qualquer concurso militar. A gente sabe que concurso militar é bem concorrido, então eu só digo uma coisa para vocês: estudem, se dediquem, deem o máximo. Eu sei que tem momentos que desanima bastante, você fica muito cansado, até porque a gente para de curtir um pouco, a gente deixa de lado o lazer, o namoro às vezes. Eu sei que é difícil, mas assim, ó, um dia vocês vão colher bons frutos daquilo que vocês plantaram. Tanto que eu criei a minha frase, que é: estuda que você desfruta. Então um dia você vai estar, né, caminhando, lutando, mas no futuro você vai pensar assim, tipo, poxa, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu fiquei até tarde, ainda bem que eu abdiquei de tudo aquilo, porque hoje eu tenho uma vida maravilhosa, graças a Deus. Então depois que você se forma, você vai ter a sua vida normal, você vai ser concursado, então você vai ter estabilidade, você vai ter um bom salário, então você vai poder viajar, você vai poder curtir, então tudo isso vai valer a pena. E toda vez que te desanimar, né, uma coisa que me ajudava muito, eu assistia vídeos, né, no YouTube da AFA, da EAR, olhava a rotina, olhava os voos, então isso me animava bastante, né? Isso é muito importante. Não desanima, sério, estuda, seja forte, que um dia você vai olhar pra trás assim, tipo, nossa, incrível, hoje eu já tô aqui. Hoje, nem imagino, né, o lugar já que eu já cheguei, então assim, eu tô muito feliz, sou muito gratificante pela minha carreira, sou muito feliz mesmo. Desde que eu conheci os concursos da FAB, quando eu olhei a AFA e a EAR, assim, tipo, meus olhos brilharam. Então, eu sabia que era aquilo que eu queria, então eu sempre fui muito dedicada, sempre estudei bastante, porque era aquilo que eu queria, eu não pensava em outra coisa. E é isso, provavelmente no final do vídeo vai ficar disponível o meu Instagram, para quem tiver mais dúvidas, quiser conversar comigo, perguntar mais alguma coisa que eu não falei aqui, ou sim, tipo, só pra conversar, ou querer um ânimo, assim, uma injeção de ânimo, pode vir falar comigo, me chama no direct. De vez em quando eu sempre posto algumas fotinhas nos stories, às vezes eu coloco um pouco como é que tá a minha rotina. Então, podem vir falar comigo se alguém tiver mais alguma dúvida. E eu só digo para vocês, aproveitar que agora saiu, né, o edital e abrir as inscrições para EAR, abriu o BFT. Então estudem, se dediquem e eu espero vê-los em breve na minha especialidade, tá? Valeu, um beijo e bons estudos! Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a terceira sargento Gabriela Pereira, minha especialidade é a especialidade de SBO, que quer dizer Serviço de Bombeiro. E sim, eu sou bombeira da Força Aérea, vou falar um pouquinho sobre a minha especialidade hoje. Atualmente eu sirvo aqui em Santa Maria, mas antes eu estava servindo lá na Ala 10 em Natal, vim transferida pra cá. Fica no Rio Grande do Sul, né, cidade de Santa Maria. E a convite da Rayane eu vim aqui hoje responder algumas perguntas que vocês fizeram a respeito da minha especialidade. Primeira pergunta: como foi sua rotina de estudos para passar no concurso? Quando eu fiz o concurso, eu fiz a prova em 2014, né? E entrei em 2015. Eu já tinha formado no ensino médio, então eu tinha a manhã e a parte da tarde para estudar. À noite eu deixava assim para assistir uma TV, para descansar, né? E fazer uma atividade física. Então eu estudava de manhã
e à tarde. Essa é a minha rotina, todos os dias da semana, de segunda a sábado. E eu seguia um cronograma de estudos em que eu separava por conteúdos e separava por matérias que eu ia estudar. Então, por exemplo, segunda-feira eu estudava português de manhã, matemática à tarde, terça-feira eu estudava física de manhã e inglês à tarde, e dentro disso eu separava os conteúdos de acordo com o edital. Era essa minha rotina de estudos, eu não mudei, eu estudei assim até eu passar na prova. Pergunta número 2. Como você se preparou para o concurso? Fez cursinho? Eu não fiz cursinho, gente, eu estudei em casa, sozinha, com os materiais que eu tinha do ensino médio. E eu não tinha condições de pagar um cursinho pra mim. O meu pai, ele fez a minha inscrição, ele imprimiu o conteúdo programático, que é onde vem as matérias que vai cair na prova. E eu estudei com base nesse conteúdo programático durante 4 meses. E um mês foi praticamente revisando, fazendo muitos exercícios simulados e tudo mais, estudando muitas matérias que eu tinha dificuldade, e foi basicamente isso, foi assim que eu consegui passar. Pergunta número 3. Lá na EAR tem aulas práticas? Na escola, sim, é praticamente todo dia. A gente tem muitas práticas, porque a gente aprende a teoria, mas a gente tem que saber como colocar a teoria em prática. Então nós temos bastante, temos de salvamento aquático, salvamento em altura, ambiente confinado, fogo em mato. Tem muitas práticas. Como é a rotina do aluno SBO? A nossa rotina em si, ela segue muito a rotina do CA, né, que é do corpo de alunos. Então a gente entra, informa todo mundo junto, desloca pro galpão. Aí lá no galpão onde a gente aprende as matérias específicas, no galpão que a gente vai estudar realmente os conteúdos pro bombeiro. E aí que a nossa rotina se diferencia dos demais. Fora isso, a rotina é igualzinha a de todo mundo. Só quando a gente tá no galpão mesmo, tendo as matérias específicas, que a gente tem as nossas práticas, teorias, tem uma rotina diferenciada. Quantas provas você fez na EAR? A minha especialidade, ela fez cerca de 16, 17 provas específicas, tirando as provas gerais, né, de regulamentos, armamento e tiro e tudo mais. Provas específicas foram 16 provas, e dessas 16 provas, algumas eram teóricas e práticas para poder somar a nota, entendeu? Então, por exemplo, a parte de atendimento pré-hospitalar, a gente estudou a teoria e a prática, mas a nota foi uma só. Então tem algumas matérias que são assim, a gente tem a teoria, mas tem a prática que também é avaliada, e elas somadas dividem por 2. Mas no geral a gente teve 16 provas. Quais desafios do aluno SBO durante a EAR? A nossa especialidade, ela por si só, ela já é um desafio, porque a gente tem que conciliar muito bem a rotina do corpo de alunos com a nossa rotina. Então, por exemplo, tinha vezes que a gente tinha prática de manhã, prática à tarde no galpão, e a gente ainda tinha que fazer educação física com o corpo de alunos, todo mundo junto. Então, assim, a gente tinha muito que conciliar várias atividades físicas durante o dia e tudo mais, e não só isso também. Às vezes tinham outras atividades, a gente tinha provas e tudo mais, provas práticas, né, que são exaustivas. Então, esses são alguns desafios que a gente tem que enfrentar, fora o medo, né? Tem algumas práticas que elas exigem muito da gente, e às vezes a gente é pego de surpresa, a gente não tá preparado. Então, por exemplo, tinha gente da minha turma que tinha medo de água, né, que não sabia nadar, que aprendeu lá dentro para poder fazer o salvamento aquático. Tinha gente que tinha medo de altura, mas teve que perder esse medo para poder fazer o nosso salvamento em altura, a instrução de salvamento em altura. Então são muitos desafios, a especialidade ela é muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela é muito maneira. Pergunta número 7. O que você aprende na EAR sobre a sua especialidade? A gente aprende muito sobre regulamentos da nossa atividade fim, né? Do bombeiro. A gente tem os regulamentos específicos e a gente tem os protocolos pra gente colocar em prática. Então a gente, praticamente os 2 anos, a gente estuda muito sobre isso. Então tem as ICAs, né, que são instruções do Comando Aeronáutica, que regulam o nosso serviço, o nosso trabalho, e daí a gente estuda muito sobre elas, entendeu? Sobre tudo. E daí a gente também tem os protocolos que a gente tem que seguir para poder, por exemplo, fazer um salvamento aquático, quais são as formas de salvar aquela vítima. Então a gente tem muitos treinamentos específicos, a gente estuda muito sobre isso. Pergunta número 8. Como é um dia de trabalho de um sargento da sua especialidade? Como eu falei, a gente tem as ICAs, né, que são as instruções do Comando Aeronáutica. E essas ICAs, quando a gente forma, a gente segue muito elas, porque elas que vão dizer como é que tem que ser o nosso expediente, o nosso serviço e tudo mais.
E daí o que acontece? O sargento bombeiro trabalha em aeródromo ou em edificação. E essas ICAs, elas falam tudo isso. Quando a gente trabalha em aeródromo, a gente tem algumas sessões que a gente tem que ter, né, obrigatórias. E daí os sargentos, eles ficam responsáveis por fazer essas sessões andarem. Então, por exemplo, tem sessão de material, sessão de extintores, sessão de instrução, viaturas, manutenção de viaturas. E daí cada sargento fica responsável por uma dessas sessões. Eu atualmente trabalho na seção de material. Então, tudo que tem a ver com material, manutenção, conferência, aquisição de materiais, essa parte assim toda é com a galera que trabalha na seção de material. Então, por exemplo, para colocar os materiais na viatura, para poder afiar as lâminas, para poder ver se eles estão corretamente colocados, posicionados, tudo isso a gente vai trabalhando durante o serviço, durante o expediente. Isso na minha seção, na seção de material. Mas, por exemplo, o pessoal dos extintores, eles têm que fazer as brigadas contra incêndio, eles têm que conferir os extintores, eles têm que fazer as manutenções dos extintores, eles têm que colocar os extintores nas edificações. Então a nossa rotina ela é basicamente essa, né? A gente trabalha na seção. E por expediente, a maioria dos bombeiros que eu conheço, eles trabalham por expediente, que é o quê? Todos os dias da semana, de um horário a tal horário, a gente trabalha. E daí, o nosso serviço é o serviço de chefe de equipe, é serviço 24 horas, que a gente coordena uma equipe que fica de prontidão para qualquer incidente, acidente, urgência, emergência que aconteça, a gente possa atuar. Basicamente isso é a rotina do sargento bombeiro formado. Como é a atuação de um sargento SBO? Então, a nossa atuação, ela durante o expediente é tranquila, entendeu? A gente fica mais com a parte ali de organizar, de instruir, de manutenir, de cuidar para tudo funcionar quando for preciso. Essa especialidade, ela é bastante assim operacional. Não é todo dia que acontece um acidente, mas quase todos os dias acontecem pequenos incidentes que é preciso da nossa ajuda, né? Então a nossa atuação é basicamente essa, a gente previne, combate e salva, que é até o nosso lema, prevenir, salvar, combater. E a gente tem que estar pronto para tudo. Tem que fazer algum curso por fora para ser SBO? Não, a nossa formação ela é toda na escola de especialistas, nós passamos 2 anos lá, né, que é a opção CFS, e daí a gente tem tudo lá dentro, você não precisa ter um curso externo, fazer algum curso aqui fora para poder entrar. É só você ir, passar no concurso, escolher a especialidade e tudo você vai aprender lá dentro. É muito desgastante ser dessa especialidade? Olha, desgastante é uma palavra, assim, muito forte. É uma especialidade, como eu disse, que tem muitos desafios, a gente tem que o tempo inteiro estar se superando, só que ao mesmo tempo a gente também tem muita responsabilidade, entendeu? Então a gente tem que estar sempre preparado, sempre com o regulamento na ponta da língua, a gente tem que saber os protocolos de cor, a gente tem que saber ter responsabilidade, a gente tem que ter poder de decisão, a gente tem que ter um psicológico bom, um físico bom. Então nós, bombeiros, somos altamente cobrados em todas as esferas, não é só em uma, é em todas, no físico, psico, tudo. Então a nossa especialidade ela é bem exigente, mas ela assim, não diria que é desgastante. É que a gente tem que estar sempre bem, né? Então, por exemplo, nós bombeiros, nós somos os primeiros a ser chamados em qualquer acidente. Então, aconteceu alguma coisa, é o bombeiro que vai atuar lá. Então, a gente tem que sempre estar preparado. É uma responsabilidade muito grande. Qual a farda que um sargento da sua especialidade mais usa? O 10º. A gente usa muito o 10º, que é o camuflado, né? Aquele o verde. E daí a gente usa muito esse, a gente faz muita atividade física, a gente usa o 9º, a gente usa também o macacão, aquele macacão azul de manutenção, quando a gente tá tirando serviço. Pelo menos aqui em Santa Maria é assim, né? Em algumas unidades eles não usam o macacão, mas aqui a gente usa. Aqui em Santa Maria tem uma diferença, porque a gente, além de usar o cordel vermelho, que é o símbolo da nossa especialidade, né? Todo mundo reconhece a gente como bombeiro através daquele cordel. Aqui nós também usamos uma cobertura vermelha. Você se lembra mais ou menos quais locais abriram para os sargentos da sua especialidade servirem depois de formado no seu ano? Lembro sim. Olha, abriu Rio de Janeiro, abriu Manaus, abriu Alcântara, abriu Natal, que inclusive eu fui da escola para Natal, aí depois que eu vim aqui para Santa Maria, Santa Maria, Canoas, Anápolis, Guaratinguetá, Guarulhos, abriu São Paulo, Guarujá, se eu não me engano, Santos, a base de Santos. E basicamente essa, gente. Se eu esqueci, São Gabriel da Cachoeira abriu também.
abriram várias, foi bem mesclada a minha turma, mas não é sempre que abre essas vagas, às vezes abrem para outros lugares também. Então, assim, a nossa especialidade é bem variada. Você tem mais algo que gostaria de pontuar sobre a especialidade e que não foi dito anteriormente? A nossa especialidade, gente, ela é muito técnica e operacional. Então, a gente tem que ter, além do conhecimento específico da teoria, a gente também tem que ter uma boa prática, a gente tem que saber executar aquela teoria. Então, assim, nós somos considerados uma especialidade operacional, dependendo da unidade, claro. Então, assim, para as meninas e para os meninos que querem seguir uma linha mais de executar a missão ao invés de planejar ela ali, sabe, na burocracia e tudo mais, a nossa especialidade ela é muito boa. Na escola nós fazemos muitas práticas, é muito maneiro, sabe, a gente tem um conhecimento, uma carga enorme de conhecimento em várias áreas, tá, porque a gente aprende muito, muito, muito. Nós temos, assim, um aprendizado equivalente ao bombeiro militar, nós aprendemos muitas técnicas e teorias que eles também estudam, e a gente tem um a mais, que é os conhecimentos de aeronave, né, voltado para aviação. Então a nossa principal missão, ela é voltada para a aviação, é o salvamento de vidas da aviação. Eu acho que, assim, é isso, né, acho que eu falei bastante coisa da especialidade. É uma especialidade bastante maneira, durante o dia a gente tem muita instrução, prática, a gente nunca tá parado. Uma coisa boa é que nenhum dia é igual ao outro, sabe? Todo dia tem alguma coisa diferente pra gente fazer. Então acaba que não é uma especialidade assim maçante, é uma especialidade muito legal. Que conselho você deixa para os concurseiros que estão tentando o concurso de sargento da FAB? Gente, eu diria pra vocês nunca desistirem do sonho de vocês, pra vocês correrem realmente atrás, porque vale a pena. A gente não vive de luxo, mas a gente tem muitas experiências, a gente adquire muitos valores, a gente aprende muita coisa com a vida, né? É uma área muito boa e gratificante pra quem gosta, tá? Também digo pra vocês não deixarem as pessoas dizerem que vocês não conseguem. Não importa de onde você veio, o que você tem, não importa essas coisas, tá? O que importa é que você quer, que você acredita, que você corra atrás, tá? Se dedique, tenha foco, tenha fé e vai que vocês vão conseguir, tá certo? Esse é o meu recado pra vocês, essa foi a última pergunta. Gostaria de agradecer a Rayane pela oportunidade de ter me deixado vir aqui falar um pouquinho da minha especialidade, que eu amo de paixão, eu adoro falar sobre minha especialidade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito dela, eu vou deixar o meu arroba aqui pra Rai colocar, do meu Instagram, é cacau.bo, e eu também tenho um canal no YouTube, se vocês se interessarem, Fala aí Cacau. Eu falo muito sobre militarismo também, sobre rotina do bombeiro e tudo mais. E é isso, gente, fiquem com Deus e é isso. Hope, fala galera, sou o Sargento Abraão, para você que não me conhece, sou da especialidade SGS e hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês referente a essa especialidade. Se você não conhece o meu trabalho ou quer saber mais sobre concurso militar, concurso da EA, concurso da ESA, me segue lá no Instagram, pessoal, Triunfo Militar. Começando pela primeira pergunta. Primeira pergunta, como foi sua rotina de estudo para passar no concurso? Então, pessoal, para eu passar no concurso, eu tive que trabalhar e estudar. Eu não tinha o dia todo livre. Eu tinha que trabalhar de 8 às 4, porque eu trabalhava na Marinha, que foi um concurso anterior que eu passei, né? Concurso da EAN, para quem não conhece, Escola de Aprendiz de Marinheiro. Nesse concurso eu passei, no outro ano comecei a servir. No ano que eu estava servindo, né, trabalhando de 8 às 4, eu estudei pré-A. Eu fazia um curso preparatório à noite, de 6 até as 10, né, o curso Progressão lá no Rio de Janeiro, fazia lá na Ilha do Governador. Depois que eu saía do curso, 10 horas, ficava estudando até umas 2 horas da manhã, uma e pouca, dependia do dia. Mas eu estudava depois do curso, não ficava só no cursinho não. Foi assim que eu consegui passar na EA. E na ESA também. Próxima pergunta, como você se preparou para o concurso? Fez cursinho? Foi aquilo que eu falei para vocês. Fiz um cursinho, sim, me preparei com um curso preparatório, que eu acho bastante importante na questão de direcionamento. E o curso era de 6 horas da noite até as 10 da noite. Outra pergunta, lá na EA tem aulas práticas? Tem. Na minha especialidade SGS, o que mais tem na EA é aula prática. Eu acho que a especialidade que mais tem aula prática na EA é SGS. Claro que tem especialidades que tem uma aula prática voltada, né, para a sua especialidade. Agora, o SGS ele tem aula prática voltada para o mato, voltado para o terreno mesmo. A gente anda a escola toda, várias aulas práticas, durante os 2 anos lá na escola. Como é a rotina do aluno SGS? O aluno SGS, pessoal, ele chega na primeira série sendo surubado, vamos dizer assim. É uma especialidade que você precisa ter um condicionamento físico, não precisa ser um monstro, porque você vai ter tempo de treinar,
mas é uma especialidade que requer do cara, pô, um exemplo, porque o SGS é quem vai formar os novos militares. Então a rotina do SGS, principalmente na primeira série, é muito sugada. Depois vai melhorando com o tempo, várias instruções, você vai ficando mais safo e vai caindo, né, o nível de cobrança e vai indo para séries mais modernas. Você chega à primeira série modernão na escola, depois essa responsabilidade é passada para as outras séries, então vai ficando mais tranquila a rotina. Próxima pergunta. Quantas provas vocês fazem na EAR? Então, o SGS costuma fazer, cara, somando com as provas que todo mundo faz, né, como redação, regulamento, costuma ser ali umas 30 e poucas provas, beleza? Não sei ao certo. Próxima pergunta. Quais os desafios do aluno SGS durante a EAR? Então, o SGS durante a EAR é um aluno muito cobrado, que eu falei para vocês, né, devido a essa parte de formação, mas os maiores desafios são realmente a parte das instruções, né? São instruções que eu falo assim, no sentido de desafio, porém você vai gostar muito depois de ter passado por esses desafios. Você vai se provar. Se você é um cara assim que, pô, né, infelizmente não pode entrar mulher hoje, mas se você é um cara que gosta da parte física, gosta dessa parada de prática, de realmente trabalhar com tropa, SGS deve ser a sua especialidade. Próxima pergunta. Como é o dia a dia de um sargento da sua especialidade? Então, meu dia a dia, pessoal, eu sou sargento SGS, eu trabalho com tropa, eu trabalho com a formação de novos soldados. Então, por exemplo, o recruta, né, quando ele entra na força, ele precisa de uma formação básica. Todo militar que entra na força precisa de uma formação básica. Você que vai passar pela EA, é um oficial pela AFA, um sargento temporário, oficial temporário, todo mundo passa pelo SGS, porque o SGS precisa dar instrução de ordem unida, questão militar, né, de continência. Então a minha carreira, né, a minha vida no dia a dia é voltada para isso, voltada para a formação militar. Próxima pergunta. Como é a atuação de um sargento SGS? Um sargento SGS, pessoal, ele pode atuar em várias operações, como por exemplo, GLO, Garantia da Lei e da Ordem, lá no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas de 2016. Eu não fui, mas tive vários amigos que tiveram a oportunidade de ir. Além dessa parte de GLO, missões gerais, tem também a parte de cursos operacionais. Por exemplo, essa camisa aqui, ó, é do meu curso PQD. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso, né, muito porque eu era SGS. Não estou falando que as outras especialidades não pode fazer, mas sendo SGS fica mais fácil fazer esse tipo de curso. Próxima pergunta. Pode mulher nessa especialidade? Então, hoje em dia ainda não é aceito mulher na especialidade SGS, mas eu acredito, pessoal, que isso aí logo vai cair. Eu acho que no futuro próximo teremos mulheres sim na especialidade SGS. Próxima pergunta. Trabalha por escala? Não. A maioria dos SGS trabalha no expediente. 8 às 4, 9 às 5, a depender da unidade que você for servir. Próxima pergunta. Qual a farda um sargento da sua especialidade mais usa? Mais usa o 10º uniforme, pessoal, que é aquele uniforme camuflado. Próxima pergunta. Você se lembra mais ou menos quais locais abriram para o sargento da sua especialidade servirem depois da formatura do seu ano? Então, abriu Rio, Recife, Minas, abriu mais o que? Alcântara, Maranhão, abriu Brasília. São vários locais, pessoal. A especialidade SGS, o SGS em si, né, ele pode trabalhar em qualquer batalhão. Por quê? Em qualquer batalhão vai ter soldado, em qualquer batalhão vai ter um sargento SGS cuidando da parte de segurança e defesa da unidade e cuidando também dessa parte de formação militar. Próxima pergunta. Qual conselho você deixa para os concurseiros que estão tentando o concurso de sargento da FAB? Então, pessoal, você que está tentando passar no concurso, eu sei que ultimamente a nota tem aumentado muito, né, de concurso para concurso, mas o que eu falo para você? Não desista, não pode desistir. Tem que ter constância, tem que ter foco. Se você não tiver essas duas coisas, foco e constância, você não consegue manter o seu estudo a longo prazo. E é o estudo a longo prazo que vai fazer você ser aprovado, beleza? Não pode desistir, pessoal. Não desista, tenha constância e tenha foco. E vamos que vamos. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha parte da especialidade SGS, a melhor especialidade da FAB, beleza? Caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no Instagram ou com a Rayane que eu vou responder todo mundo, beleza? Vamos que vamos. Fala galera bacana da página e do canal Minha Vida Militar. Para quem não me conhece, eu sou Diego Gorito. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui, onde a gente vai falar e vai responder algumas perguntas, na verdade, sobre a especialidade de BMA. Mas quem sou eu, né? Eu sou tenente da Força Aérea. Calma. Pô, tenente, falando da especialidade de BMA, sim, sou tenente, mas entrei pela EAR, Escola de Especialistas de Aeronáutica, pela especialidade de BMA, e hoje eu sou oficial da Força Aérea, mas isso aí fica para um próximo vídeo. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre isso, fica aí à disposição a página que eu criei
@soumilitar_oficial. Beleza? Tô lá à disposição aí para responder essas perguntas aí. Hoje vamos tratar da especialidade de BMA. Vamos à primeira pergunta. Fiz cursinho para o Colégio Naval, não especificamente para EAR. Fiz 2 anos de cursinho para o Colégio Naval. No no segundo ano eu não consegui passar e acabou o meu limite de idade. Aí eu fui para estudar sozinho, né, e tentar os concursos aí de EAR, ESE, etc. No primeiro concurso que eu fiz foi o da EAR e eu passei. Sim, bastante, tá? Você começa a ter aulas práticas ali, já começa a ter algum contato ali no galpão, né? Desmontando motor PT6, desmontando motor IO, né? E depois você faz algumas práticas também, né? Desmontando algumas superfícies do bandeirante, faz o giro de um motor do bandeirante, tá bom? Então tem algumas aulas práticas sim, mas a grande prática acontece verdadeiramente no período de estágio na 4ª série. Rotina é de um aluno, todos os alunos iguais, né? Do aluno BMA não muda muito. Acordar cedo, cumprir ali as obrigações, galpão, rancho, depois, dependendo da atividade que vai ter, se é ordem unida ou se vai ser galpão novamente, atividade física, pernoite e etc. Tudo isso aí compõe a rotina normal de um aluno aí do BMA, não tem uma diferença muito grande. O que eu poderia destacar aqui seriam as aulas no galpão. Pô, muitas provas, tá? Eu conversei, inclusive, com o pessoal que saiu há pouco tempo, aí, o 02 BMA, da turma que saiu há 2 anos, e ele falou que é uma média aí de 60 provas aí só de especialidade, tá bom? Pô, mas é muito isso? Tem especialidades que tem 9, tá? Então, é muito, tá? Durante todo o curso, beleza? Não, as aulas práticas ali, né? Inclusive, eu não falei, aproveitando para falar, tem a prática de freno também. Então, é se adaptar ali, se você nunca se viu mexendo, manutenindo alguma coisa, talvez isso se torne um desafio para você nas aulas práticas, tá? Mas eu acredito aí que o grande desafio do estudante da EAR seja equilibrar aí o lazer, né, com os estudos. Como eu falei, tem muitas provas e muitas vezes vocês vão estar indo para a DE estudar, indo para alojamento estudar e vendo a galera indo cuidar, né, da própria saúde, academia, indo para cantina, etc. Então ter esse equilíbrio aí entre estudos e lazer é o grande desafio do meu ponto de vista para o aluno BMA. Tranquilo? Pô, mecânica. Mecânica é a ênfase aí, né, que é dada na EAR, principalmente nas aulas de galpão. De preparar o melhor mantenedor possível aí para completar as fileiras aí da Força Aérea, né, tá atuando aí nas unidades, nas diversas unidades aí do país. Então, o BMA, né, eu vou falar algo mais envolvido aí com o BMA, né, vou dar uma separada aí nos sargentos, das outras especialidades, e falar mais especificamente aí do BMA, as escalas que competem aí normalmente ao BMA chegando na sua unidade. Então, o BMA, ele possivelmente vai participar de uma escala de mecânico de dia, ele pode participar de uma escala de sobreaviso, né, na própria sessão para tirar alguma pane eventual de alguma aeronave que pousar em pane em um determinado dia fora do expediente, obviamente. Ele pode participar da escala de pista, né, ser pisteiro. Ele pode estar envolvido também com escala de voo, executar missões e etc, né, ser escalado aí para fazer alguma alguma missão aí fora de sede. Então ele tem ali às vezes que participar também um pouco ali do esquadrão, mesmo que ele esteja trabalhando aí num G-Log ou num PAMA, às vezes ele vai ter que se inteirar, né, de algumas informações que o esquadrão de voo, algo mais operacional, exige a ele. Então isso aí é o que diferencia um pouco dos demais aí sargentos aí da Força Aérea, ou seja, as atividades relacionadas ao voo aí, como eu citei. Definitivamente não. Acho que eu não conheço nenhuma unidade da Força Aérea que o BMA trabalhe por escala. Beleza?
Sem sombra de dúvida, é o 11º uniforme. Que uniforme é esse? É o macacão azul, macacão de manutenção, tá? Esporadicamente, se ele estiver envolvido com voo, né, ele vai usar o 8º uniforme, que é o mesmo que os pilotos usam. Tamo junto? Não aceita. Ainda não aceita, infelizmente, tá? O temporário aceita. Aí é que tá. Se for temporário, BMA, já vi mulher. Agora, na EAR, não aceita. Não sei por quê. Escolher, sim, depende da classificação dele. Ou seja, ele não escolhe diretamente a aeronave. Ele escolhe para onde ele vai e, assim, né, a possibilidade de ir lá dentro, né, daquela unidade, por exemplo, se você vai para uma unidade que tem 3 tipos de aviação, como Natal, por exemplo, que tem aviação de caça, aviação de transporte de asas rotativas, aqui fica mais fácil você mexer, trocar ali e tal. É possível que só tenha vaga na aviação de caça, você só tinham poucas vagas, você chegou lá, não, aí é aviação de caça porque é necessidade da força, né? Agora, se você já escolhe Natal, você tem um leque maior de opções aí, como eu citei, né? Na minha época, foi muito poucas vagas para o Rio de Janeiro, por exemplo. Abriu muitos locais bacanas, mas o Rio de Janeiro quase não abriu. Conversei com um outro rapaz que formou há pouco tempo, também na EAR, para poder me inteirar sobre isso, e aconteceu o mesmo fenômeno por coincidência também, né? Porque eu sei que a maioria que pergunta isso quer voltar para o Rio de Janeiro, não é uma regra, não é absoluto isso, mas grande parte aí das pessoas tem vontade de voltar para sua casa, especificamente para o Rio de Janeiro. E nesse ano também não abriu vaga nenhuma para a especialidade, ele era o 02 da especialidade, queria voltar para o Rio de Janeiro, também não conseguiu, beleza? Então, assim, abre vaga Brasil todo, mas pode ser que no seu ano não abra para o seu estado, infelizmente. Então, qualquer dado que eu dê aqui, né, você ainda vai estar contando aí com a sorte, ok? Agora eu vou ler para vocês as perguntas e respostas da 3S Natasha, especialista em informações aeronáuticas, SAI. O que acontece, gente? Tem gente que não sentiu a vontade de gravar vídeo e por isso preferiram escrever, e eu falei, não de buenas, né? Porque o que importa é a informação ser passada. Então eu vou ler as perguntas e as respostas para vocês. A primeira pergunta foi: como foi sua rotina de estudos para passar no concurso? A rotina para passar no concurso foi bem puxada. Ficava no cursinho o dia inteiro porque em casa não tinha disciplina para estudar. Como você se preparou para o concurso? Fez cursinho? E ela respondeu: fiz cursinho sim. Lá na EAR tem aulas práticas? E ela respondeu: na 4ª série temos a prova prática. Vem instrutor de fora para nos avaliar. Próxima pergunta: como é a rotina do aluno da especialidade SAI? E ela respondeu: a 1ª e a 4ª série são mais tranquilas. Na 2ª e 3ª tem bastante prova. Estudar no alojamento era complicado. Na DE dá para se concentrar melhor. DE, gente, é a divisão de ensino. Tem várias salas disponíveis pra gente estudar à noite e tal. Quantas provas vocês fazem na EAR? E ela respondeu: número exato de provas eu não lembro, mas na 1ª e 4ª série são bem poucas. Na 2ª e 3ª tem bastante. Na 4ª tem a prática e depois o estágio. Quais os desafios do aluno da sua especialidade durante a EAR? E ela respondeu: o meu maior desafio foi o inglês. Na 1ª e na 2ª série tinha aula de inglês e eu não entendia nada. Tem prova escrita e o listem. A tenente falava quase tudo em inglês e eu ficava lá sem entender nada. Quem sabe bem de inglês já se dá bem para subir colocação. O restante são aquelas apostilas de decoreba. E na 4ª série tem a prova prática que vem instrutor de fora também. É como se eles fossem o piloto e passam um plano de voo. O que você mais aprende na EAR sobre a sua especialidade? E ela respondeu: nós somos informações aeronáuticas. E é uma área bem ampla. Não tem como saber tudo, temos que saber onde procurar. As informações que o piloto precisa, teremos que fornecer. Como é o dia a dia de trabalho de um sargento da sua especialidade? E ela respondeu: depende de onde você vai trabalhar. Eu trabalhei 5 anos e meio em uma sala AIS. Quando cheguei lá em Cuiabá, tinha muito movimento. Depois surgiu o plano de voo pela internet e o movimento caiu bastante. Porém, os AIS que trabalham nos CAIS, que são as centrais AIS e recebem esse tipo de plano, tem bastante trabalho. Como é a atuação de um sargento da sua especialidade? E ela respondeu: podemos trabalhar nas salas AIS, CAIS, centros de NOTAM,
planos de voo. Confesso que nesses outros lugares não sei direito como é. Só vim no estágio em Brasília e já tem 6 anos. Mas a maioria dos órgãos que tinham lá foram para o Rio de Janeiro. Próxima pergunta. Trabalha por escala? E ela respondeu: na sala AS, trabalhei por escala. No momento estou fora de função. Gostei muito da escala, mas nunca tirei pernoite. Qual a farda um sargento da sua especialidade mais usa? E ela respondeu: na sala AS é o 7º Bravo. Você se lembra mais ou menos quais locais abriram para os sargentos da sua especialidade servirem depois da formatura no seu ano? E ela respondeu: no meu ano abriu bem diversificado. Manaus, Brasília, Cuiabá, Vilhena, São Gabriel da Cachoeira, Curitiba, São Paulo e Salvador. Depois da minha turma, sempre abriu vaga para o Rio de Janeiro. Você tem algo mais que gostaria de pontuar sobre a sua especialidade e que não foi dito anteriormente? E ela respondeu: é uma especialidade muito boa. Eu adorava trabalhar na sala AS. No estágio tinha pavor de receber um plano, mas depois no dia a dia fica bem tranquilo. E tem as outras áreas para o AS trabalhar. Qual conselho você deixa para os concurseiros que estão tentando o concurso de sargento da FAB? E ela respondeu: estudem bastante porque vale a pena. É um concurso para o resto da vida, se vocês quiserem, ou depois estudem para passar em outro. Tem muita gente que vai pela estabilidade, outros por ser um sonho mesmo. Tenho muito orgulho em investir a minha farda. E quando chega o dia da formatura lá na EAR, é algo inexplicável. Aquela sensação de dever cumprido. Adorei, gente. Vamos para a próxima. Agora, gente, eu vou ler aqui as perguntas e respostas da 2S BCT Ariane. Como foi sua rotina de estudos para passar no concurso? E ela respondeu: a minha rotina de estudos foi, durante a semana, ir de manhã para a faculdade, estava fazendo o primeiro semestre de engenharia na UFPE, à tarde para a EAR e à noite fazia trabalhos para a faculdade. Nos finais de semana, eu acordava às 6 horas da manhã e ia dormir mais 11 horas da noite, estudando para a EAR, para compensar os dias da semana que eu não conseguia estudar por causa da faculdade. Como você se preparou para o concurso? Fez cursinho? E ela respondeu: não fiz cursinho. Peguei o edital e fiz um resumo e fiz as provas dos anos anteriores. Lá na EAR tem aulas práticas? E ela respondeu: tem sim aulas práticas, com treinamento simulado de controlar aviões. Como é a rotina do aluno BCT e quantas provas vocês fazem na EAR? E ela respondeu: como eu entrei em 2010 e o meu curso de formação na EAR foi de 10 meses, então a rotina era muito puxada com inúmeras provas diárias. Mas na turma de vocês, que são 2 anos na EAR, as provas são mais espaçadas e a rotina é um pouco mais tranquila. Normalmente, aulas teóricas e práticas durante o dia, seja de assuntos relacionados ao tráfego aéreo, ou seja de assuntos relacionados à atividade militar, como educação física e ordem unida. Quais desafios do aluno BCT durante a EAR? E ela respondeu: os desafios são de conciliar o estudo teórico de regulamentos aeronáuticos com a rotina diária do corpo de alunos, como vistorias de uniformes e faxina nos alojamentos. O que você mais aprende na EAR sobre a sua especialidade? E ela respondeu: aprende as diretrizes aeronáuticas de como efetuar um trabalho seguro no espaço aéreo, através de estudo de regulamentos. Como é o dia a dia de trabalho de um sargento da sua especialidade? E ela respondeu: é um trabalho bem dinâmico, exige bastante concentração e saber trabalhar em equipe. Como é a atuação de um sargento BCT? E ela respondeu: ele pode atuar como controlador de voo e, ao passar do tempo com qualificação, pode se tornar instrutor e ou supervisor. Qual a farda um sargento da sua especialidade mais usa? E ela respondeu: o 7º Bravo ou o 10º Camuflado. É necessário ser fluente em inglês? E ela respondeu: para passar na prova não precisa ser fluente, precisa ter inglês intermediário, mas durante a profissão é muito bem-vindo ter uma fluência no inglês, para poder trabalhar com mais segurança durante o dia de comunicações com os aviões de língua inglesa. O sargento BCT cumpre expediente normal ou tem uma escala diferenciada? E ela respondeu: escala diferenciada. Cada órgão regional tem sua escala. Dá para conciliar a faculdade com o trabalho? E ela respondeu: após o curso de formação na EAR, o novo sargento vai para sua unidade transferido e lá começa o estágio. Durante o estágio, eu não indico iniciar ou continuar uma faculdade, mas depois de terminado o estágio, com muito esforço, tem como sim fazer uma faculdade. Você se lembra mais ou menos quais locais abriram para os sargentos da sua especialidade servirem depois da formatura no seu ano? E ela respondeu: foram 160 vagas. 30 para Recife, 30 para Brasília, 30 para Manaus, 30 para Curitiba, 30 para São Paulo
e o restante foram torres espalhadas pelo Brasil inteiro. Você tem algo a mais que gostaria de pontuar sobre sua especialidade e que não foi dito anteriormente? E ela respondeu que não. Qual conselho você deixa para os concurseiros que estão tentando o concurso de sargento da FAB? E ela respondeu: dê o seu máximo. Não importa o que você passe, não desanime e siga adiante. A vida é um desafio constante e vale a pena aceitá-lo. Bom, gente, então foi isso. Estou muito feliz pelos sargentos que se voluntariaram, sabe? Eu tenho certeza que ajudou muita gente. Então, se ajudou, deixa aqui nos comentários que te ajudou, o que você achou. Se tiver alguma dúvida também sobre a sua especialidade, deixa aqui nos comentários também, porque vai que algum deles acabe vendo e tal, entendeu? Enfim, gente, fiquei muito feliz, eu agradeço muito. Eu acredito que eles estejam assistindo esse vídeo, né? Porque vai aparecer a cara deles aqui. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês que se voluntariou, que se ofereceu pra ajudar tantos jovens que sonham com a carreira militar, que sonham em ser sargentos da FAB e têm suas dúvidas, até porque a gente, né, já esteve no lugar deles. Então, muito obrigada, eu agradeço aqui por eles, tá? E é muito gratificante saber que a gente tá ajudando alguém com a nossa própria experiência. Então, muito obrigada a vocês que participaram. E é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Like, também se inscreva no canal se você for novo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!